Bom dia, abençoados, graça e paz, graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, em mais um dia. Aqui é o teu irmão Jonas Barros, abençoado como vocês. Nós estamos com uma série de mensagens, tá? É só você conferir lá. Entrar em Caminhos da Graça com Jonas Barros, Manhã com Deus na Graça, e acompanha lá esses ensinamentos do Espírito Santo, esses ensinamentos do Espírito de Deus para o teu espírito, da mente de Deus para a tua mente. Possua pela fé a mente de Cristo e você viverá o Evangelho da Graça por revelação, que você pode alcançar, você pode receber isto pela fé em Cristo Jesus. Você pode receber, sim, o entendimento do Espírito da verdade, que está dentro do Evangelho da Graça. Fora dele, não tem Espírito da Graça, não tem Espírito da verdade, não tem Espírito do Evangelho da Graça, não existe, tá bom? Mas nós paramos aqui, abençoados, em Gálatas capítulo 2, nós estávamos falando sobre, a partir do 11 aqui, pessoal. Eu quero fazer a leitura novamente para vocês entenderem, tá? Quando Paulo chega, uma das vezes, né? Que Paulo chega e teve que repreender, teve que reprovar a situação, a condição, o que Pedro estava fazendo. E mais alguns apóstolos, né? E mais alguns apóstolos, tá? E Pedro repreendeu ele duramente. Foi duro com ele. Porque ele era repreensível. Ou seja, repreendeu ele. Porque ele estava merecendo ser repreendido e devia ser repreendido. Ele devia. E Paulo usou a sua autoridade de Cristo para corrigir Pedro, para o açoitar, espiritualmente falando, né? Mas vamos lá então. Gálatas 2, a partir do 11. Deixa eu repetir para vocês. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Olha aí, ó. Pedro defendia, pregava, vamos dizer assim a verdade, né? Ele condenava os gentios, ele julgava os gentios, ele censurava os gentios, porque eles não viviam a lei, porque eles não cumpriam a lei. E agora, Paulo chega e vê Pedro e mais alguns apóstolos comendo com os gentios, gente. Ele sentado à mesa comendo com os gentios. Ou seja, e tudo bem. Ele ali quietinho, comendo com os gentios. Tá, vamos lá. Vamos continuar aqui. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como o judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Olha o que Paulo falou para Pedro.
Olha o que Paulo falou para Pedro. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Olha aí, abençoados. Olha o que Paulo falou para Pedro. Tá vendo? Então, Pedro e os demais apóstolos aqui, que estavam com Pedro, comendo com os gentios, eles estavam cientes disso, gente. Eles estavam bem conscientes disto. Que eles não podiam ir até os gentios. Que eles não podiam falar da lei, obrigar os irmãozinhos, os gentios, a ouvirem sobre lei, sobre os sacrifícios, os sacrilégios, as obrigações que a lei obrigava a fazer. Obrigava, porque não obriga mais. Tinha que fazer, mas não tem mais que fazer. Tinha que fazer para ser justificado pelas obras, mas agora não. Cristo nos libertou, Cristo nos salvou, Cristo nos justificou pela fé dele. Pela fé dele. Tá vendo? Então, quando Pedro viu que Paulo chegou, ele e os outros apóstolos foram se retirando, foram saindo. E Paulo chamou eles e começou. Desceu-lhe a chibata da palavra do Espírito neles. Do Espírito de Cristo, abençoados. Da liberdade de Cristo, abençoados. Da fé de Cristo, da graça de Cristo. Lembrou eles. Em outras palavras, ele disse: Pedro, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, por que você está aqui com os gentios? Por que você está comendo aqui com os gentios? Mas Pedro, mas pela fé em Jesus Cristo temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo. E não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. 17. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Tá vendo? Cristo é o ministro do pecado? Não, de maneira nenhuma. Agora nós que fomos justificados pela fé em Cristo e de Cristo, Pedro. Paulo estava falando para Pedro. Agora nós se encontramos pecadores? Nós se achamos pecadores, Pedro? Em outras palavras, não, Pedro. Não. É isso que Paulo está falando para Pedro. 18. Porque se tomo a edificar aquilo que destruí, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Olha, tá vendo? Se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. 19. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Olha aí, abençoados. 19. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Esse é o 19 de Gálatas 2. Tá vendo, pessoal? Então nós estamos mortos
mortos pela lei e para a lei. Nós estamos mortos. Por quê? Porque Cristo já nos justificou, já nos salvou, já nos purificou, nos santificou, nos aperfeiçoou nele. Por quê? Porque ele cumpriu a lei, porque ele é justo, porque ele é santo, porque ele é perfeito. Então nele nós temos essas qualidades. Por quê? Porque somos seus filhos. Efésios capítulo 1, gente. Efésios capítulo 1. Leia lá. Nós somos eleitos, escolhidos dele, predestinados para esta graça, predestinados para viver esta lei do entendimento do Espírito de Cristo. Romanos 8, 1 e 2. Você pode ler Romanos capítulo 8, pode ir lendo para você ver. É a lei do entendimento do Espírito de Cristo, a lei do Espírito de Cristo. É o Espírito dele, gente, não é nós. É o que eu sempre falo, não é eu que sou santo, é ele. Mas nele eu sou santo. Não é eu que sou justo, é ele. Mas nele eu sou justo. Mas eu sou justo nele, porque eu estou nele. Ele está em mim. Ele está em mim, então eu sou justo. Porque se ele não estiver em mim, gente, eu não sou santo, eu não sou perfeito, eu não sou perdoado, eu não sou salvo, eu não sou justificado, eu não tenho nada. Quem não vive para ele e nele, não tem nada disto. Não tem nada disto, gente. Não tem. Para vocês entenderem. Então quem vive pela fé e pela graça, pode afirmar, para a glória e honra dele, que é justo, está perdoado, está salvo, está justificado, está perfeito, está sem pecado, está completo nele. Está completo nele, não falta nada, gente. Não falta nada. Repetindo aqui o 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus, gente. 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Olha aí, abençoados. O último versículo de Gálatas capítulo 2. Não aniquilo a graça de Cristo. Não aniquilo a graça de Deus. Por quê? Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Ou não valeu. Não valeu nada. Não valeu nada a morte do Senhor Jesus. Tá vendo, abençoados? Tá vendo? Nós vamos continuar esse assunto. Não percam, tá? Não percam. Está aqui, pessoal, tá? Isso é para vocês entender, é para nós entender, é para os filhos de Deus entender, gente, que eles não eram perfeitos. É como Paulo falou, pela lei do pecado, eu estou morto ao pecado. Pela lei do pecado, por esta carne, pela minha carne, eu continuo pecador, eu continuo fazendo coisas erradas, eu continuo tropeçando, caindo, eu continuo, e não vai mudar, gente. Pode ser Paulo, pode ser quem for, eu, você, mas pela lei do entendimento, que é a do Espírito, nós agradamos a Deus, servimos a Deus e estamos perfeitos nele. Nele. Amém, abençoados? Mas graça e paz, e até amanhã, até uma próxima palavra, na graça e na fé em Cristo Jesus.
nosso Senhor. Aquele abraço, graça e paz, abençoados.